Olá, que bom nós estarmos juntos aqui em mais um tempo de estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. O meu convite é que você inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe os vídeos, além de nos seguir nas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá, Emissões, Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição, vamos orar? Muito obrigado, Pai, por mais um tempo de estudo da Tua Palavra. Pedimos agora que o Senhor conduza esse momento e que nós sejamos edificados, que nós possamos aprender diretamente de Ti aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos consagrando esse tempo e nossas vidas a Ti. Assim fazemos em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando sobre o tema adoração, abordando os livros de Gênesis, Êxodo e Levítico. Nós utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Deus instrui os seus adoradores. Iniciamos essa abordagem sobre o livro de Levítico. Livro esse que tem uma grande importância dentro do compêndio bíblico. O texto ele vai se referir à palavra do Senhor a Moisés e vai tratar principalmente sobre as funções dos levitas e também do sacerdócio. Assim, esse livro ele se torna uma espécie de compêndio, um guia para todo o povo, com instruções para a comunidade de adoradores. Seu tema principal é a santidade, ao Senhor e na vida cotidiana. Adoradores totalmente consagrados. Levítico capítulo 1, versos de 1 a 17 e capítulo 6, versos de 8 a 13. Lerei somente os versos 8 e 9 do capítulo 6. Eu recomendo que você faça a leitura de todo o texto. Diz assim, verso 8. O Senhor disse a Moisés, dê este mandamento a Arão e a seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Bom, o sistema de sacrifícios que estava sendo estabelecido tinha como elemento principal a comunhão com Deus. O holocausto era um tipo de sacrifício onde o animal ele era colocado sobre o altar e queimado totalmente. Nada deveria sobrar do animal, ou seja, todo o sacrifício deveria ser consumido. Nem o sacerdote, nem o ofertante poderiam ficar com parte alguma daquele sacrifício. Em Êxodo, capítulo 20, verso 24, Deus orienta Moisés sobre a edificação de um altar para os holocaustos. Leia o texto. Façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Essa prática, ela vai estar presente também no período da monarquia, podemos ver isso em 2º livro de Reis, capítulo 16, verso 15, 2º livro de Crônicas, capítulo 29, verso 24, e também no período pós-exílico, Esdras, capítulo 3, versos 3 e 4. Enfim, tendo um olhar teológico sobre esse Instituto dos Holocaustos, nós vemos que eles apontavam para uma dedicação a Deus e também pela propiciação pelo pecado. Seu objetivo era satisfazer a indignação divina contra o pecado e prefigurar a morte de Cristo Jesus, o holocausto perfeito. Isaías capítulo 53, verso 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. A vontade do Senhor prosperará em sua mão. Aquele era então um meio do pecador reconciliar-se com Deus através de uma vida consagrada. Eu quero aqui fazer uma observação que esses sacrifícios da antiga aliança, quando analisados à luz do Novo Testamento, eles vão demonstrar o seu caráter transitório, pois Jesus foi o sacrifício perfeito, definitivo e suficiente pelos nossos pecados. Hebreus capítulo 10, verso 10. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Adoradores profundamente agradecidos.
Levítico capítulo 2, versos de 1 a 16, capítulo 6, versos de 19 a 23 e capítulo 7, versos de 28 a 38. Como eu tenho dito, é importante que essa leitura seja feita na integralidade, pois eu vou aqui apenas mencionar alguns desses textos. Bom, a lei discriminava basicamente dois tipos de sacrifícios. Um tipo de oferta expiatória para a remissão de pecados e a oferta de gratidão ou dedicação ao Senhor. A oferta de expiação era algo necessário para o homem que havia transgredido um mandamento do Senhor. E a oferta de dedicação era um ato voluntário, um reconhecimento do amor misericordioso do Senhor. Os elementos do sacrifício expiatório tipificavam Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ao passo, então, que os sacrifícios de gratidão demonstravam um reconhecimento pelo agir do Senhor, sobretudo pelo sacrifício remidor que apontava para Cristo. Adoradores celebram em comunhão. Levítico capítulo 3, verso 1 até o capítulo 6, verso 7. Eu leio o verso 1 do capítulo 3. Quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho ou fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. O sacrifício de comunhão, também chamado de oferta de paz em algumas versões da Bíblia, ele tem algumas peculiaridades. Ainda que se tratasse de uma oferta de expiação de pecados, objetivamente, ele teria a ideia também de consagração. Hoje nós podemos entender que isso denota a nossa expressão de gratidão pelo que Deus faz. Esse é um apontamento que culmina na comunhão. Um aspecto importante sobre esse sacrifício é que ele era o único onde se podia ofertar pão levedado. Isso nos mostra que, neste caso específico aqui, mais do que a perfeição, o que estava sendo observado era o coração do ofertante. Deus olha os nossos corações. Sim, isso é uma realidade. E isso vai muito além das nossas imperfeições. Ainda que tenhamos que prestar culto de modo adequado, ou seja, em santidade. Outro aspecto importante é que o próprio adorador era quem iria apresentar pessoalmente o sacrifício e não o sacerdote, o que nos fala da responsabilidade individual. Nós temos responsabilidade individual perante o Senhor como adoradores. Adoradores plenamente habilitados. Levítico capítulo 8, verso 1 até o capítulo 12, verso 8. Lerei aqui alguns versos do capítulo 8. Verso 2. Traga Arão e seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para a oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. Verso 6. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água. Verso 12. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Agora Moisés está sendo instruído aqui sobre consagrar aqueles que deveriam ministrar diante de Deus e do povo. Aqui Arão e seus filhos estão sendo preparados, separados para o sacerdócio. Havia todo um sentido de perfeição, de pureza, de santidade. Isso tudo deveria ser observado. Lembrando que o Senhor mesmo foi quem proveu o fogo para o altar, ou seja, o fogo que consumia a oferta foi provido pelo próprio Senhor. Levítico capítulo 9, verso 24. Saiu fogo da presença do Senhor e consumiu o holocausto e as porções de gordura sobre o altar. E quando todo o povo viu isso, gritou de alegria e prostou-se rosto em terra. Mas no capítulo 10, nós veremos aqui a história de Nadab e Abiú. Os 2 filhos de Arão, eles são reprovados diante do Senhor quando apresentam os seus sacrifícios. Verso 1 e verso 2 do capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor.
A punição do Senhor sobre os filhos de Arão deu-se porque eles tomaram um fogo que não era o do altar e puseram em seus incensários. Isso nos fala do perigo de querermos oferecer a Deus um culto segundo os nossos próprios padrões, segundo a nossa própria vontade. Irmãos, a fim de que nossas vidas estejam plenamente habilitadas diante do Senhor, nós devemos andar segundo o que Ele tem para nós, segundo os seus padrões, conforme a sua vontade. Irmãos, nossas vidas devem ser totalmente consagradas ao Senhor. O sacrifício de Cristo por nós nos dá motivos suficientes para respondermos ao Senhor em adoração. Vivamos, pois, em santidade e adoração ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Graças te damos, ó Pai, pela Tua palavra e pedimos agora que o Senhor a complete em nossos corações. Que essa seja uma realidade, que cada um de nós possa viver em santidade e em adoração a Ti. Continua, ó Pai, nos guiando e abençoando as nossas famílias. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E se você desejar entrar em contato conosco enviando sua dúvida ou comentário sobre a lição, você pode fazer isso através do e-mail ou das redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, compartilhar os vídeos e nos seguir nas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que acompanha a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. A Cristo, só nele há perdão.
só nele há poder para que o mundo creia em Deus. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele